Olá, ouvintes da Rádio Desk. Voltamos com o programa Educação Sexual em Debate ao vivo. Um programa em que você pode participar fazendo perguntas ou dando a sua opinião pelo telefone 3664-7890. Ou pelo e-mail também, edusexemdebate@gmail.com. Agora temos também o Facebook do programa. É só procurar no espaço destinado à busca, digitando Programa Educação Sexual em Debate. Nessa página você pode também dar sugestões, fazer perguntas e ouvir alguns programas que já foram ao ar. Registramos que o programa é apresentado ao vivo todas as sextas-feiras, das 11h30 ao meio-dia. Esperamos por sua participação. O programa Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Essa ação pertence ao Programa de Extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, agora na etapa 9. Eu sou a Aline Zilli, e a nossa convidada do programa de hoje é a presidente do Conselho Estadual do Idoso de Santa Catarina, Edileia Rosa Schmidt, e estará conversando conosco sobre a saúde do idoso. Registramos também a presença da nossa mestre, Márcia de Freitas, agora doutoranda aqui da FAED. E bom dia, ouvintes. Bom dia, Edileia. Bom dia, Márcia. Bom dia, bom dia. Em nome do Conselho Estadual do Idoso, eu quero cumprimentar aos ouvintes da Rádio UDESC FM pelo debate Saúde do Idoso. Trazer esse tema é muito importante. Que bom. Bom Eu dia, sou a Márcia. Márcia, né? Bom dia aos ouvintes do programa. Ótimo. Sejam todas bem-vindas. Bom, nós vivemos em uma sociedade que não tem uma cultura de se preparar para o envelhecimento hoje, né? Edileia, você poderia nos falar como isso é visto pelo Conselho Estadual do Idoso? Bom, Aline, no Conselho Estadual do Idoso há uma preocupação muito grande sobre como a população está envelhecendo e como que a sociedade vê o envelhecimento, pois sabemos que as concepções de sociedade afetarão diretamente a vida dos idosos. Nós precisamos, portanto, planejar e preparar a sociedade para o envelhecimento, com qualidade e garantia de seus direitos. Joia. Então, Edileia, e quais são as ações do Conselho Estadual do Idoso? Bom, o Conselho, Márcia, do Idoso, ele é um órgão deliberativo. Ele é constituído de forma paritária por representantes do governo e da sociedade civil organizada, com o objetivo de formular e acompanhar nos estados a execução das políticas públicas de atendimento ao idoso. Nós nos reunimos mensalmente com o intuito de deliberar sobre as matérias que estão em pauta no mês, além de termos comissões específicas que tratam de políticas para idosos, como violência, normas, capacitação dos conselhos municipais, dentre outras. Nós também contamos com 2 grupos de trabalhos ativos neste momento. Um grupo trata da nova lei de regência do Conselho Estadual do Idoso. E o outro grupo, que está em fase inicial, é na elaboração de um protocolo de atendimento ao idoso vítima de violência. Participamos também de ações e eventos em parceria com instituições. A exemplo, o Projeto Idoso em Foco, do SESI, que esse ano participamos da abertura deste projeto no dia 15 de junho, que contou com uma mesa redonda sobre violência com idoso. E após ele, o Conselho Estadual fez uma panfletagem entregando folders sobre violência ao público, aos jovens estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina. O Conselho participou ativamente também de uma reunião temática sobre adequação no transporte urbano para idosos e pessoas com mobilidades reduzidas, nesse mês de julho, em parceria na OAB. Ai, que joia. Tu poderia falar um pouquinho mais sobre como foi essa reunião, sobre o transporte público para idoso, o que tinha
que Na foi pauta, deliberado, talvez, é. Na oportunidade, nós trouxemos pessoas do Sindicato do Transporte Público, nós trouxemos comunidades dentro das representações dos conselhos da Grande Florianópolis para o debate. A gente trouxe a secretaria da prefeitura também em relação a que cuida do transporte para transporte, né? discutirmos como é que está veiculando esta questão da mobilidade. O que nós podemos fazer em relação à melhoria desse transporte. Na verdade, é uma conversa inicial. O nosso start foi começar a amadurecer esse olhar em cima da questão do envelhecimento e de como tratar o envelhecimento também, adequando o transporte público à questão do envelhecimento. Porque tem, no caso, né, para os deficientes físicos, a gente sabe que existe o transporte para isso, né? Mas para o idoso que também tem dificuldade, os degraus são muito altos também do ônibus e tal, né? Então é bem complicado. Isso é Sim. uma atitude bem pensada, assim, né? E na oportunidade, quem até participou foi o representante, o Caio, ele é o representante da secretaria na área de planejamento, ele fez toda a adequação em Curitiba. E hoje ele está participando aqui do governo do estado, ele está trabalhando, então ele foi lá e fez uma fala para nós e foi muito pontual a questão de esse olhar em mudança no transporte coletivo e assim que a população comece a se organizar, porque vai ter um momento de um debate, né, na comunidade sobre a questão do transporte. E é importante que as pessoas participem desse movimento, até pela adequação do próprio transporte em relação à pessoa idosa, né? Sim, ótimo. E até, para além dessa parte da adequação, não sei se você tem essa notícia assim, para nos passar, há mais ou menos uns 2 meses atrás, acredito, estava um projeto na Câmara sobre a gratuidade do transporte, para além do convencional, para o dito executivo, chamado de amarelinho, mas conhecido para os Uhum. idosos também. Foi falado sobre isso, como está? Se já teve votação? Se não? Não, não foi ainda tratada essa matéria ainda, mas é uma intenção também, porque alguns estados já têm essa adequação do transporte público a partir de 60 anos, né? Agora a gente precisa trabalhar aqui dentro do estado essa readequação. No transporte intermunicipal, tu está dizendo. Agora, no transporte esse público, a gratuidade se dá a partir de 60 anos, tanto que isso é mantido pelo Estatuto do Idoso, tá? A questão nossa é a adequação desse transporte que hoje está pegando o idoso, né? Que para no ponto de ônibus, como a Aline falou, a questão dos degraus que são muito altos, né? Então, a ideia é que tenham plataformas, né? Como tem em Curitiba, provavelmente a ideia é que eles estão sugerindo que vão ter plataformas onde que a pessoa vai subir, então vai ficar no mesmo nível, vai ser mais fácil Facilita, né? a entrar dentro do ônibus, né? Poder se locomover de um lado para outro. Essas as questões que a gente prioriza, né? E a questão da capacitação desse motorista e desse cobrador e das pessoas ao entorno para atender a questão da mobilidade reduzida, a questão do idoso, saber fazer esse tipo de trato, né? Sim, essa Porque a população está mediação. envelhecendo e é passível de que, se a gente não começar a educar essa população agora, nós vamos ser os velhos daqui a pouco, né? E o que que a gente quer para essa sociedade, né? E que esses motoristas pensem nisso também, que daqui a pouco eles também vão ser idosos, né? Com Que vão precisar certeza. Todos nós desse vamos cuidado, ser. né? Então, Direi, vamos continuando nossa conversa. Na página do Facebook do Conselho, podemos perceber muitas reflexões acerca do envelhecimento. 2 delas me chamaram a atenção. Uma é que ninguém prepara os filhos para o envelhecimento dos pais, e outra é sobre a causa da depressão depois dos 60 anos. Você pode conversar um pouquinho sobre esses 2 temas que estavam na página do Face? Bom, Márcia, com relação a preparar o filho para o envelhecimento dos pais,
o Conselho entende que precisamos introduzir nas escolas matérias que tratam do assunto, pois a população está envelhecendo, e isso nos prova o censo demográfico, que tanto o nosso estado, dentro do Sul, é o estado que mais cresceu em população idosa. E a gente precisa estar focando essa temática nas escolas, porque a gente precisa mostrar tanto para a criança, tanto para o adolescente, quanto para o jovem adulto, que ele precisa reconhecer e conhecer especificamente que ele também vai envelhecer, né? E que ele precisa saber tratar as diferenças de forma respeitosa e saber que aquilo ali é parte integrante da vida dele. Uma vez que ele nasceu, ele já está num processo de envelhecimento, Sim. né? Não é só aquela pessoa que chegou aos 60 anos que começou a envelhecer. A partir do momento que ele nasce, as células dele já estão no processo de envelhecimento, né? Então, assim, ó, por que não tratar esse tema dentro da educação? Por que não trazer para as escolas esse movimento, né? De aprender que todos nós vamos envelhecer e que precisamos tratar isso de forma igualitária, de forma consciente, de forma que as pessoas não se recriminem. Às vezes vejo que as pessoas, quando são adultas e precisam tratar com seus pais idosos, eles ficam cheios de receio, cheios de sentimento, porque eu fui educada para alguém cuidar de mim. Nunca ninguém me disse que meus pais iam envelhecer, que eu teria que lidar com mobilidade reduzida, que eu teria que ter um cuidador dentro de casa para cuidar daquela pessoa que eu amo, mas que está ali envelhecendo. Ou mesmo levar lá no médico, saber que os órgãos estão já debilitados. E tudo isso faz parte da vida, né? Isso é vida. Edilei, vou fazer um E parênteses. com relação a só a segunda, depressão, tá. né? Aham, que eu vou fazer um Não sei se parênteses tu na queres. parte nessa parte da educação que tu tinhas Não, falado. pode falar então. Então, é que, na verdade, assim, é é bem pensado, assim, falar sobre isso já, educar os alunos para isso. Eu sou professora e trabalho numa escola no Ribeirão, que a gente do lado dessa escola tem o Lar São Francisco, que é um lar de idosos e tal. Conheço. E eles fizeram um documentário chamado Entre Gerações, que os alunos foram visitar o lar dos idosos. Então, assim, eles não tinham essa noção, né? Quando perguntaram para os alunos, tá, como é que você se acha quando você tiver a idade deles? Como é que você vai estar quando envelhecer? E eles não sabiam responder. Eles não sabiam essa questão do envelhecimento. Tanto que um falou assim, quando eu tiver 45 anos eu vou só jogar videogame, né? Então, assim, envelhecer para ele é ter 45 anos, né? Então, é uma questão muito bem pensada, assim, de se conversar isso já na educação, de poder educar essas crianças que elas vão envelhecer um dia, que os idosos são muito importantes para a nossa parte, né, de cultura, de histórias e tudo mais, e que a gente tem que dar esse valor, assim, né, para a pessoa que envelheceu. certeza. Que bom que ela envelheceu, Que né? bom que ela chegou lá, né? Com Isso prova certeza. que a sociedade deu retorno, né? Com certeza. Porque a gente só tem idosos a partir do momento que tu tem qualidade de vida, né? Eu fechei o parênteses, obrigada. Pode Nada, continuar dando. imagina. E com relação à questão da depressão ainda, a relação da depressão após os 60 anos, nós temos 2 fatores, Márcia e Aline, que a gente pode pensar que devemos considerar. Que o primeiro é da ordem orgânica. Os órgãos vão envelhecer. Nós vamos envelhecer. E todos os nossos órgãos vão envelhecer. Seja a parte motora, seja a parte da visão, seja a parte da fala. Então, assim, respeitar esses momentos, cuidar da saúde, propor um envelhecimento ativo é o que o Conselho vem estabelecendo. A gente pode envelhecer? Pode, mas a gente deve de envelhecer com qualidade de vida. Para isso, a questão da luta nossa pelas políticas públicas para os idosos. A questão do posto de saúde, a questão do atendimento básico, a questão da garantia de direitos desse idoso dentro do lar e fora dele, dentro da sociedade. E um segundo momento é aprofundar o estudo da ordem econômica financeira,
porque o idoso entra em depressão quando ele não se vê mais participante desse mecanismo. Ele entrou na aposentadoria, ele entrou por um viés que ele está em ociosidade ou alguma coisa, ele já não é mais visto na família, ou quando não, alguém da família se apropria do cartão de benefício dele, da Previdência, retira o dinheiro por ele, não está empoderando ele isso. Ele precisa resgatar a autonomia dele. Ele precisa se sentir partícipe dessa sociedade. Mas para essa sociedade, a maior parte dos idosos que não está no meio produtivo, eles são colocados à margem. E isso também provoca a depressão. Né? Então, nós temos 2 fatores. O fator orgânico, que pode ocasionar, e com lesões, até um caso grave de um Alzheimer, um Parkinson, ou outras questões degenerativas, ou as próprias doenças crônicas, que é a diabetes, a pressão arterial, e o outro viés, que é a questão da parte econômica financeira. Eu não sou mais eu que estou gerindo a minha vida, é alguém que está gerindo, apesar do dinheiro ser meu. Né? Então, assim, a gente precisa empoderar esse idoso e dizer para ele não, que ele tem que resgatar a sua autoestima, que ele tem que ir para grupo de convivência, aprender a envelhecer. Aprender a envelhecer. Ok? Joia, Edileia. Então, a preocupação com a saúde do idoso é um fator importante hoje, ainda mais considerando os recentes estudos feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que apontam para um crescimento populacional brasileiro em ritmo acelerado desta faixa etária. Como são formados os cuidadores de idosos hoje? Bom, hoje os cuidadores de idosos são formados através de cursos. Várias instituições já ofertaram esse curso, principalmente na época do Pronatec. Dentro do projeto Idoso em Foco, que eu citei anteriormente, acontecerá agora, no mês de agosto, um curso de capacitação de idosos, promovido pela Associação Reciclázaro e a Pastoral da Pessoa Idosa. E se algum dos ouvintes quiserem maiores informações, como participar desse curso de cuidador de idoso, o telefone é 91 91 30 95. Pode repetir, por favor? 91 91 30 95. Então, é por aí, entende? É participando de curso, é fazendo capacitação, ele vai ter habilidades para poder lidar, e é um mercado e é um nicho de trabalho que está vindo agora com muita intensidade, sabe? Porque a população está envelhecendo e há essa necessidade do trato dessa demanda. Sim, com certeza. Então, para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. A convidada do programa de hoje é a presidente do Conselho Estadual do Idoso, Edileia Schmidt, que está conversando com a gente sobre a saúde do idoso. Então, vamos dando continuidade, Edileia. No Conselho também acontecem reuniões com outras entidades, como com a coordenadora da Delegacia de Atendimento ao Idoso. E há uma preocupação com o idoso que é vítima de violência? E a quem eles podem recorrer esses casos? Ou quem presenciar, de repente, algum tipo de violência, que lugar que pode recorrer? Uhum. Márcia, sim, nos preocupamos bastante com o idoso vítima de violência. Nós recebemos todos os meses as denúncias do Disque Direitos Humanos, o Disque 100, né? Qualquer pessoa que ver algum caso de violência contra uma pessoa idosa, mesmo que não queira se identificar, a gente orienta para que eles disquem 100, contem o caso, relatem onde é que é, até para a gente poder estar averiguando o que aconteceu e está inibindo o agressor em relação à vítima. A gente encaminha essas denúncias. Então, quando a gente recebe do Disque 100 essas denúncias que chegam no conselho, nós encaminhamos aos conselhos municipais
para que eles verifiquem se esses idosos estão tendo acompanhamento pelos órgãos responsáveis. No caso dos municípios que possuem centros de referência especializados em assistência social, os CREAS, são encaminhados para eles essas denúncias e as situações são acompanhadas por esse equipamento. E quando não há os CREAS, quem acompanha são as equipes de proteção especial e gestão da assistência social municipal. Eles vão lá, verificam, né? Vão estar dando todo o suporte para aquele idoso que foi vítima de violência. Dessa forma, quando o idoso sofre alguma violência, ele pode ir pessoalmente, ele mesmo pode ir ao CREAS ou à Secretaria de Assistência Social. Ele pode também procurar uma delegacia de polícia e fazer a denúncia, abrir um boletim de ocorrência. Ou, caso queira, fazer uma denúncia de forma anônima, como eu já especifiquei, eu disse que sei. Ele não precisa dizer que ele é a vítima. Entende? Mas ele diz que ele soube que tem uma pessoa assim, que está sofrendo abuso financeiro por parte dos filhos, né? Ou caso queira fazer a denúncia, tá? E o sigilo do denunciante é totalmente respeitado. Não fica registro de quem fez a denúncia, né? Então ele pode ficar tranquilo em relação a isso. Além disso, como havia falado anteriormente, o Conselho constituiu um GT para a elaboração do protocolo de atendimento ao idoso vítima de violência. Porque hoje a gente quer trabalhar com protocolo. Quem é a primeira pessoa que vai receber essa pessoa que foi vítima de violência, né? De maus tratos. Porque geralmente os maus tratos acontecem no âmbito familiar, né? E tem que ter todo um critério e um cuidado para receber essa informação. Porque senão, se esse idoso ou idosa passar pela violência de ter que contar como é que foi o movimento da violência por mais de 1 ou 3 profissionais, ele de novo está passando pela violência, né? Então a gente tem que ter todo esse trato e esse cuidado no atendimento a essas pessoas. E antes, no começo do programa, tu tinhas falado que não existe esse protocolo ainda no estado, né? Não, E aí não vocês existe esse protocolo dentro do estado de Santa Catarina e a gente quer trabalhar com esse protocolo a nível municipal, mas também a nível estadual para que todos os municípios a serem acometidos, os idosos com algum tipo de violência, saber como atender. Nós vamos estar colaborando para que tanto a comunidade e a sociedade possa ter critérios nesse atendimento e critérios com qualidade, como o profissional que vai estar atendendo essa pessoa seja respaldado tecnicamente o que ele precisa fazer. Qual é o encaminhamento que ele vai dar pelo aquele acolhimento que ele está recebendo naquele momento, né? Então, isso vai nos possibilitar melhor atendimento, chegar mais fácil no agressor, mais fácil na pessoa idosa que foi vítima e até auxiliar de forma correta esse atendimento, né? Porque hoje, quando chega a denúncia, eu estava conversando com a Aline antes de começar o programa, hoje quando chega a denúncia na delegacia, elas são discriminadas como mulher, então pode ser uma mulher idosa que foi vítima, mas não fica o registro para nós como mulher e idosa. Ou pode ser um adulto, né, que daí vai ficar no âmbito dos homens. Mas nós não temos hoje dentro do rol dessa lista de ocorrências a violência em específico acometida contra uma pessoa idosa. E nós precisamos ampliar nesse olhar nosso, uma vez que a população está envelhecendo. Com certeza. E reforçando também, né, Edileia, aqui para os ouvintes, que se construiu assim, que a violência, a agressão física é uma violência, mas como você falou agora, essa questão financeira também, tem outros tipos de violência que não são só a física, né? Sim, tem a violência velada, né? É um olhar discriminatório pelo velho quando ele está na fila do banco. Ele tem direito por aquela fila prioritária, mas um olhar
um olhar de deboche ou uma brincadeira de mau gosto, é violar direitos constituídos, né? E que estão lá dentro do Estatuto do Idoso e que são para serem cumpridos, né? Eu acredito que a partir do momento que a gente conseguir dar mais ferramentas para esse idoso, ele também vai aprender a brigar pelos seus direitos, né? Ele constituiu aquele direito à fila prioritária, então alto lá, respeitem. Né? Ou a mesma questão, o estacionamento tem a vaga para o idoso, por quê? Porque ele já tem mobilidade reduzida, porque ele já tem vários processos em relação a esse envelhecimento e aquela vaga é para ele. E porque uma pessoa adulta, jovem, vem ali e estaciona no local que não é de direito. Então, assim, é começar a reeducar essas pessoas, porque todo mundo vai envelhecer. É verdade, a educação começa, né, desde cedo já para isso, né? Com certeza. Então, Edileia, agora vamos a um quadro do nosso programa, que são as dicas da semana. Então, você poderia aproveitar esse espaço para indicar algumas coisas sobre a saúde do idoso que você trouxe para a gente? Olha, Aline, eu trouxe aqui o folder do Idoso em Foco do SESC 2016, e quem puder pode passar lá no SESC e pegar esse folder. Nós temos o trabalho que está acontecendo durante esses 3 meses em relação ao idoso. A exemplo, no mês de agosto agora, como eu já havia falado, o curso de capacitação de cuidador de idoso, que vai estar ocorrendo do dia 2/8, já começou, ao dia 26/10, das 13h30 às 17h30, na paróquia da Santíssima Trindade, aqui pertinho. Para quem quiser fazer, essa é um trabalho da Associação Reciclázaro e da Pastoral do Idoso. E eu já havia passado o telefone para vocês, né? Sim. O outro evento que vai estar acontecendo também a esse mês de agosto é a aula inaugural do NET UFSC, o idoso dentro e fora da UFSC. Inicia dia 16/8, das 14h30 às 16h30, no local auditório da reitoria, né? E é aberto ao público. E também temos um outro evento que vai estar acontecendo, mas não aberto ao público, é só o grupo de convivente idoso cadastrado no SEMAS, que é a tarde cultural para grupos de idosos com a palestra A Importância dos Exercícios Físicos no Processo de Envelhecimento. Então, assim, o tema é abordado e a gente tem vários outros segmentos dentro desse folder para os próximos meses, para quem quiser algum evento, quem quiser acompanhar, e vai ter eventos até outubro, Ai, que né? joia. Até novembro. E é no Sesc da Prainha ou são todos os Sescs aqui de Florianópolis? No Sesc da Prainha. Da Prainha? No Sesc da Prainha ele tem condição de ter, ou até no site do Sesc, acredito que lá também esteja a questão do Idoso em Foco Sesc 2016. Ótimo. Tá? E ele vai ter bastante outros eventos que vão estar ocorrendo até novembro de 2016. Então são várias atividades, né? Com Quem certeza. quiser pode procurar para vamos pra procurar participar, atividade, com vamos certeza. participar, vamos ocupar esses espaços, né? Edileia, obrigada pelas dicas. Nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e pedir para que faça suas considerações finais, por favor. Bom, inicialmente eu quero agradecer ao ouvinte da Rádio Desk FM e ao programa Educação Sexual em Debate pelo convite ao Conselho Estadual do Idoso para vir conversar, né, para a gente bater um papo sobre a saúde do idoso. Eu acho que todas as pessoas que estão ouvindo devem de pensar que elas também vão envelhecer e que hoje é o dia de começar a pensar nisso e mudar isso, né? Mudar essa retórica de um envelhecimento não saudável, né? Vamos trabalhar pelo envelhecimento ativo, né? Vamos tomar mais água, vamos ter uma alimentação saudável, fazer uma atividade física. Pensar mais sobre isso, pensar né? mais um pouco sobre essas questões, né? E principalmente na garantia de políticas de direitos dos idosos, né? Sim. Tá ok? Obrigada, hein? Obrigada também.
Então, nós gostaríamos também de agradecer aos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. E quem tiver interesse também de ouvir os programas que foram exibidos anteriormente, é só acessar na página do Facebook Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM Florianópolis.